E aí essa terceirização vem justamente para auxiliar naqueles pontos de deficiência, alguém de fora que tem uma visão mais prismática do negócio, que tem uma expertise maior. Com o BPO, eu acho que é uma coisa mais profissional. É um terceiro que você tem que deixar muito claro o que você quer trabalhar e é mais fácil de cobrar dele resultados. Não deu certo? Tchau. E quando vem um terceiro, um BPO da parte de finanças, eles vão ter medo, porque vai ficar claro, notório onde é que está o erro, quem que está fraudando. Sim. E cabeças vão rolar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mindcast Pessoas e Negócios. Aqui nós acreditamos que fazemos negócios com pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. Para hoje o assunto vai ser BPO, um assunto aí que está muito em alta, e para a gente conversar sobre isso eu trouxe uma profissional e especialista da área. A Lúcia é consultora tributária, contábil e societária, graduada em contabilidade, administração de empresas com especialidade em auditoria e controladoria interna, especialização em gestão empresarial. Ela também é graduada em Direito e tem uma especialização em Direito Tributário, é membro do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, membro da Associação Paulista de Estudos Tributários e membro também do Conselho Consultivo do Instituto de Contabilidade do Brasil. Conteudista e autora de diversos livros, tanto da área tributária quanto contábil, onde ela também é membro do conselho editorial da editora Juruá, professora universitária de cursos pós-graduação. Gente, hoje a responsabilidade está grande com uma mulher de peso desse, hein? Seja muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui e espero colaborar com o nosso tema de hoje. Ah, não tenho a menor dúvida. Com peso desse, como que não vai colaborar, né, gente? Lúcia, para que as pessoas que estão nos assistindo, a gente tenha aí um ponto de partida sobre o assunto, né? Você consegue definir para a gente, para quem não conhece, o que é o BPO e qual é a sua importância nesse cenário atual? Então, BPO, na verdade, é uma sigla, né, que vem do estrangeiro, mas basicamente é uma terceirização. E o BPO, ele pode ser tanto na área de finanças, quanto na parte contábil, na parte de RH, parte trabalhista, enfim, várias áreas, TI, tudo, né, é extremamente dinâmico. E a relevância disso tudo é pelo fato de hoje os empresários, não é que às vezes a pessoa tem aquela veia empreendedora, é porque precisa empreender. Às vezes o mercado não aceita por causa da idade, enfim, tem alguns quesitos, você acaba empreendendo na marra. E vem com uma ideia, com uma coragem, e esse empreendedor muitas vezes quer assumir tudo na empresa, é um faz tudo. E ele acaba não fazendo às vezes tudo bem feito, acaba passando batido alguma coisa. E aí essa terceirização vem justamente para auxiliar naqueles pontos de deficiência, alguém de fora que tem uma visão mais prismática do negócio, que tem uma expertise maior e que vai auxiliar ali, estabelecendo onde é que estão as falhas e como melhorar essa situação para ter uma excelência. E com isso o empresário pode focar na sua força, né, de operacional ali para trazer dinheiro para o caixa. Exatamente. O BPO, na tua opinião, ele é para pequenos e médios empresários? Uma empresa de grande porte, por exemplo, ela também pode adquirir essa metodologia? É uma metodologia. É uma metodologia. Olha, eu diria que ela é fundamental para todos. Porque Certo. ninguém vai começar uma empresa sabendo de tudo, de marketing, de finanças, de RH. É impossível, né? Sem dúvida. Você teria que viver 24 horas a sua empresa. E mesmo assim ia passar batido alguma coisa. Porque ninguém é o supra-sumo em tudo, né? Você tem que estar com um conhecimento super antenado nas coisas. Então, o que complica? É o fato de muitas vezes você não conseguir contratar um profissional para poder trabalhar. E aí até entra muitas questões assim, será que eu contrato alguém CLT para cumprir essa função na empresa ou eu contrato um BPO? O empregado é bom porque ele vai vestir a camisa porque ele faz parte da empresa. Se tiver, às vezes, até cargos e salários e tudo, tiver um plano, né, de trabalho para ele, ele vai se esmerar, vai vestir a camisa,
vai fazer de tudo para tentar ascender profissionalmente na empresa. Já um terceiro talvez não, né? Ele vem, presta aquele serviço, é uma coisa mais fria, ele não tem aquela vivência diária ali na empresa. Mas entre prós e contras, sai caro ter um empregado também. Com toda a parte salarial, os benefícios, tudo é complicado. E também que muitas vezes tem sonhos que o empregado começa na empresa e de repente aquilo dilui, vê que não acaba, ele acaba saindo. Ou é chamado por um concorrente para ir trabalhar, Exato. então ele aprendeu tudo na tua empresa e vai para outra. O BPO já não tem isso. É um terceiro de fora, que já tem bastante expertise, né, com outros casos, e que vem e vai te orientar naquilo ali. Então, acho que às vezes até é mais fácil você cobrar daquela pessoa. Porque às vezes com o empregado tem muito de um sentimentalismo, que acaba criando aquele vínculo. Com o BPO, eu acho que é uma coisa mais profissional. É um terceiro que você tem que deixar muito claro o que você quer trabalhar e é mais fácil de cobrar dele resultados. Não deu certo? Tchau. Não tem aquela dor de você fazer uma demissão do empregado, que tem família e tal. É, porque o dia a dia vai criando vínculo, né? Então o empregado cria esse vínculo. Para uma empresa que está contratando um fornecedor de BPO, né? Então já a gente pegando esse gancho do que você falou, né? De repente seletista versus um fornecedor de BPO. O que você considera importante para a empresa alinhar no momento da contratação? Comunicação. É tudo. Perfeito. O que você deseja, o que se quer que seja feito. Por exemplo, adianta eu ter um setor jurídico na minha empresa se eu não me comunico bem com eles, ou se às vezes eles não têm uma atualização, ou não têm um conhecimento mais aprofundado, às vezes em cima de alguma coisa que eu ouvi falar que é bom para a minha empresa. Por exemplo, holding, é o que estão falando um monte sobre isso. Às vezes eu posso ter um quadro jurídico na minha empresa, mas não é especialista naquilo. Às vezes um terceiro que já trabalhou, que não está só na literatura, ele está na prática, ele já vivenciou, ele vem e vai trazer, dizer, olha, isso não adianta. Está bonito na teoria, mas na prática não funciona. E você pode quebrar várias etapas, redução de custos, né, uma visão de alguém de fora que já viveu e pode te direcionar de uma melhor forma. Perfeito. Quais foram as principais mudanças, Lúcia, que você acompanhou no mercado de BPO nesses últimos anos, né? Porque a gente sabe que é algo que iniciou há muito tempo atrás nos Estados Unidos, mas que em meados dos anos 2000 ganhou força no Brasil. E principalmente nesses últimos anos, né? Eu acho que, primeiro, uma das coisas que, por que demorou tanto? Medo de abrir, por exemplo, do BPO financeiro, especificamente, de abrir números para terceiros. E acho que mesmo quando contrata, até pegando um gancho, os empresários, mesmo contratando, no início ele tem medo de abrir, não tem? Ele vai indo aos pouquinhos, né? É, aos poucos. E às vezes também não abre toda, né, a informação. Então, é complicado nisso e pelo fato de serem empresas familiares, o que acaba acontecendo? Às vezes tem alguém parente que está trabalhando bem numa área, ou alguém que é teu queridão, teu protegido que está naquela área, mas a pessoa às vezes está passando a mão ali. Né, iludindo o empresário, fazendo os chunchos deles ali. E com isso fazendo a empresa perder muito dinheiro, desviando. Então são fraudes e tudo que a gente vê, muitas coisas. E quando vem um terceiro, um BPO da parte de finanças, eles vão ter medo, porque vai ficar claro, notório onde é que está o erro, quem que está fraudando e cabeças vão rolar. Ou não. Tudo vai depender lá do patriarca da empresa. Será que ele vai querer castigar aquela pessoa? Ah, mas é meu filho. Passa a mão na cabeça e o erro vai continuar. Então o serviço do BPO também pode não ter resultado. Tudo vai depender de alinhar essa conversa, chegar para os donos da empresa e dizer o que realmente vocês querem. Fazer toda uma vistoria, né, um geral na empresa, um levantamento geral e dizer, ó, os erros estão aqui, aqui, aqui. Podem ser consertados assim, assim, assado, você vai ter resultado em tanto tempo. Você está deixando de ganhar nisso, 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 você não está investindo ou está investindo errado aqui. Mas vai da diretoria ouvir e seguir. E não é também como se fosse um tipo de um planejamento que você vem, orienta e tchau. Tem que ter o acompanhamento. Ah, era isso que eu ia te perguntar, né? Tem todo... Você vai, faz um diagnóstico, né? Na verdade, faz um levantamento de diagnóstico, faz o planejamento, mas o acompanhamento, tem que né? ter, isso é fundamental.
Porque qualquer planejamento, a gente está susceptível à economia, Isso. ao mercado, a tudo, né? Várias situações vão interferir. E precisa remanejar uma coisa, não é porque enfiei na cabeça que vai ter que ser assim, vai ser. Você veja, numa época, numa pós que eu estava ministrando, era de finanças, e um dos alunos chegou e no trabalho final de conclusão, ele disse, olha, eu quero fazer uma análise de custos aqui da empresa, que é uma fábrica do meu pai, de chocolates, e eu quero verificar de todos os chocolates que ele tem, que ele produz, qual é o retorno de cada produto, para a gente saber qual linha de produção a gente pode abortar ou não, porque segurar um pouquinho, né, os valores da empresa, reduzir, enfim. Ele fez um trabalho brilhante, trouxe planilhas, a gente fez estudo, fomos na fábrica, eu fui junto para conhecer, poder dar toda uma orientação de fato. E aí pensei, né, na próxima aula ele vai me trazer, porque ele apresentou para o pai e tudo, né, ele fez uma apresentação linda, né. Falei, vai vir com novidades legais. O menino veio com uma cara muito triste. Decepcionado. Eu falei, o que foi que aconteceu? O pai não quer tirar essa linha de chocolate. Ele disse, pode estar dando prejuízo, mas isso aqui foi o chocolate inicial da empresa, é a minha menina dos olhos. Então, nem que eu tenha prejuízo, tire o lucro dos outros produtos e jogue para esse. Enquanto eu estiver aqui no poderio da empresa, vai ficar. Então, quer dizer, todo o estudo foi jogado no lixo. Isso que foi o filho, que tem intenção... Não foi nenhum de fora, Não foi né? um de fora. Então, imagine para um de fora. Mas a gente percebe muita resistência ainda, Muita né, resistência. Lúcia, nessas empresas familiares, quando o crescimento, você tem que abrir mão de algo, né? Então a gente sente que para eles é uma dor mesmo, né? Uma dor abrir mão de algo, como é o exemplo do chocolate, visando o crescimento. Então assim, opa, eu prefiro ter prejuízo e não crescer, mas não mexa com a minha dor. Isso é muito comum, Lúcia? Muito comum. É uma gestão totalmente errada. Sim. Então, quando vem, por exemplo, um Sebrae e diz, olha, as empresas abrem e fecham no patamar de X anos, né, que não chega a passar por diversas aqueles gerações. estudos que o Sebrae faz. E isso não é só porque tem carga tributária, mercado, né, enfim. São N situações que têm que ser levadas em consideração. Muita gente brinca de empreender sem uma formação e não quer, às vezes, se subsidiar de outros profissionais que são habilitados, ouvir outras, né, e ter outras visões para tomar mudanças de caminho na empresa. Tem essa resistência realmente a qualquer tipo de mudança. Porque a gente entende assim, né? Principalmente pós-período pandêmico, a gente observa o quê? Muitas pessoas perderam seus empregos, muita coisa aconteceu e foram obrigados a empreender. Né? Seja em uma doceria, como confeiteira, vendendo roupas, qualquer coisa assim. Até aí tudo bem. Mas teu negócio está crescendo, poxa, é muito mais sustentável e saudável você trazer um especialista de fora, onde o custo vai ser menor, porque a gente entende que empresa de pequenos portes, às vezes é o que você falou, né? Eu contratar um analista financeiro, salário, encargos, tudo que demanda sai caro. Sai. Mas eu ter um especialista que vai me direcionar e eu conseguir crescer a empresa, eu acho que esse é o pulo do gato, né, Lúcia? Para quem é pequenos empresários, focando principalmente no pequeno empresário. Claro. A pessoa tem que ser humilde para saber que ela não sabe tudo, está tudo em constante mutação e que a gente está aí para aprender. Exatamente. Eu posso ser uma ótima confeiteira, mas uma péssima... Aliás, se trouxer o exemplo para mim, eu não sou um bom exemplo financeiro. Porque eu sou, a gente brinca assim, ó, eu sou boa para trazer o dinheiro para casa, né? Falando como pessoa física, mas não sou boa para administrar. Então eu já aprendi que eu tenho essa deficiência. Então amanhã ou depois, tendo uma empresa, aí eu preciso de uma especialista para isso. E essa humildade a pessoa tem que ter, né? Tem que ter. E a vontade de querer mudar, né? Aceitar isso tudo. Exatamente. E na tua experiência, Lúcia, quais são as áreas dentro de uma empresa que se beneficiam com o BPO? Porque você trouxe até áreas que eu nem sabia, como marketing, TI, né? Eu estava muito na cabeça assim, RH financeiro e contábil. Eu estava só com esses três na cabeça. Então, quais são as áreas que se beneficiam? Todas as áreas? Tudo pode ser terceirizado. E às vezes sai bem mais barato do que você ter um baita profissional ali. Porque às vezes também o cara vai crescendo, vai se achando bambambam, que é insubstituível, vai criando umas marras, às vezes até prejudicando o ambiente da empresa. E um terceiro às vezes não tem isso.
Você contratou, eu quero esse serviço bem pontual. O cara faz, é prazo que você tem condições de cobrar, né? Desde que fique tudo muito pontual. Olha, eu preciso disso, 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 eu quero prazos, eu quero valores. Você já sabe, é aquela situação que eles dizem que aquilo que foi combinado não sai caro. Sim, o tratado não sai caro, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. E é muito comum, eu vejo também, Lúcia, às vezes, não terceiriza a área, mas terceiriza um pedaço da área, né? Por exemplo, Pode se eu também. trouxer o RH, Uhum. então você faz todo o processo seletivo interno, treinamento e desenvolvimento interno, mas a folha de pagamento não é interna, é terceirizada. Isso é muito comum também, Comum né? também, muito comum. Uhum. É uma coisa assim que eu acho que é bem delicado e é muito legal, acho que de ter terceirizado, pegando agora a tua área, Sim. de recrutamento, seleção, treinamento. Hoje, com todo o negócio de as pessoas sofrerem burnout, né, essas Sim, coisas, sim. e, enfim, vários outros problemas, que eles dizem que você tem que ter uma área de compliance, né, que você tem Isso. que ter aberto canais para a pessoa poder fazer denúncias anônimas. Isso. Agora, se eu tenho um RH ali dentro, e se a pessoa do RH não vai com a minha cara, como é que eu vou chegar e vou denunciar ou falar alguma coisa ou exigir? Uhum. É muito difícil. É. Né? Então, eu já vou me sentir, melhor não falar, porque isso vai dar problema, em uma outra hora vão me jogar na cara que eu denunciei isso, fiz aquilo, acaba vazando. Sem dúvida. Por mais de ter lei de proteção de dados, lei de proteção de dados é outro ponto também que para a terceirização é muito importante. Então, um contrato muito bem elaborado, né, desses riscos de informações que são preciosíssimas para a empresa, né, esses dados não vazar. Exatamente. Eu participei de um processo de implantação de canal de denúncia numa empresa, mas a gente fez inclusive com uma empresa que era fora daqui, né, era uma empresa de São Paulo, então o canal era fora, a pessoa fazia a denúncia, ia para esses consultores externos, dos quais eu pessoalmente nem os conhecia. Então a gente só tinha contato assim. E como que nós dividimos internamente isso, né? Então a gente dividiu em comitês, eram 3 comitês. Então era o primeiro comitê que daí participava ali, era o comitê raiz, por exemplo, tinha uma pessoa do RH, que nesse caso era eu, tinha uma pessoa do jurídico, tinha uma pessoa do comitê de compliance mesmo, de governança corporativa, e tinha uma sócia da empresa. Então, era 4. Aí ia para o segundo comitê, que daí era composto por diretoria. Por quê? Se a denúncia fosse contra mim, não faria sentido eu receber. É claro. Então, ia para esse segundo comitê. E aí nós tínhamos ainda um terceiro comitê, porque a denúncia poderia ser, por exemplo, com um dos sócios. E aí esse terceiro comitê também era um mescla. Para quê? Para que a gente tentou deixar o mais imparcial possível e para que as pessoas sentissem que aquilo era verdadeiro, porque tem pessoas que têm canal de denúncia para inglês ver, né? Exatamente. Então a gente fez assim essa divisão em comitês, justamente essa imparcialidade. Ah, mas a denúncia é contra a Lúcia, que é diretora contábil. Então a gente vai para o terceiro comitê, nem passa, a Lúcia não vai nem saber que foi denunciada. Perfeito. Então a gente fez exatamente dessa maneira para ter essa imparcialidade. Essa garantia. É uma garantia, exatamente. Claro. E uma segurança, né? Claro. E os filtros também, né, Lúcia? Porque a gente também lidou com muitas denúncias que você via que não fazia sentido. Era funcionário que estava magoado porque não teve uma promoção, por algo assim, foi no canal de denúncia. Então, o comitê nos ajudava nesse filtro. E a empresa externa também, porque a empresa fazia o primeiro cheque, sabe? Fazia o primeiro cheque, daí ia para o comitê. E uma imparcialidade, né? Total. Porque é alguém que está de fora. Total. E essa era a ideia. Era a gente ter um canal de denúncia responsível, imparcial e que funcionasse. Né? Porque eu também já trabalhei em empresa que o canal de denúncia ia para a empresa terceirizada de jurídica, mas ficava só lá. Então não participava quase ninguém internamente. Daí eu também não via muito sentido nisso, né? Mas você vê que nem, por exemplo, a gente falou marketing. Isso. Às vezes, para minha empresa, montar um setor de marketing sai muito caro. Sai muito caro, exatamente. E com toda a tecnologia, né? Enfim, com inteligência artificial, tem tudo hoje que está sendo usado. Então, eu já pego alguém que já trabalha com isso, que já tem maquinário, que já tem experiências, visões, né? Para poder dar ideias. Um contrato bem redigido, como você falou,
vai embora, né, Lúcia? Daí eu acho que pode trabalhar qualquer área mesmo. Eu só... Não tem surpresa, né? Não Você tem já sabe o que você está surpresas. contratando e o que você vai ter. Exatamente. Além desses ganhos que nós falamos até agora, tá, Lúcia? Quais são, na tua experiência, no teu dia a dia, que eu sei que você trabalha com isso, quais são outros ganhos que esse empresário pode ter quando ele tem um fornecedor independente? Eu entrei nessa nossa conversa com a cabeça contábil, financeiro e RH. Uhum. Agora vou mudar, então. Independente da área, quais são os outros ganhos? A gente falou em redução de custo, nós falamos em imparcialidade, entrega de resultados. Liberdade para os donos da empresa seguirem aquilo que eles são realmente bons e deixar o conhecimento com quem realmente sabe para fazer o melhor. E com isso eles trazem dinheiro para o caixa. Exatamente, tudo reverte. Que no final do dia é o que interessa, o dinheiro no caixa, claro. né? Perfeito. Lúcia, existe algum momento ideal ou algum momento certo para que uma empresa adote esse modelo de BPO? Bom, primeiro ela já teria que ter, não diria até um BPO já de começo, mas uma consultoria já de início é fundamental. Então, por exemplo, uma das coisas que eu critico sempre, o tal MEI, o microempreendedor individual, que a própria legislação diz que não precisa ter contabilidade. Eu acho assim um absurdo. Como que gerencialmente você não vai saber se é viável ou não você todo dia se sair de casa para ir trabalhar e ganhar para a empresa? Será que você não está pagando para trabalhar? Então eu quero índices, números. E outra, eu sempre digo, nesse sentido, o cara começou como MEI, só que ele não vai ser um MEI a vida inteira. Sim. Eu sempre brinco e digo assim, que um dia ele vai tomar Red Bulls, criar asas e vai, né, alçar outros voos, vai virar um simples nacional, um lucro real, presumido, outra coisa, e nisso ele vai ganhar. Só que se eu não tenho uma contabilidade, como é que eu vou saber a viabilidade do meu negócio? Que nem, por exemplo, esses dias uma moça pegou e disse assim, que ela tinha aberto um salão de beleza, e nisso ela fechou, porque ela estava cansada, acho que ficou doente, por causa de tinta de cabelo, essas coisas, se intoxicou, enfim, né, problema respiratório, não fechou. Só que ela não foi fechar nos órgãos pertinentes, Junta Comercial, Receita Federal, e aquilo ficou rolando. Hoje a mulher está na dívida ativa. Ficou 8 anos. Passaram-se 8 anos, foi para a dívida ativa e não sai mais. Quer dizer, qualquer dinheiro, qualquer valor que ela tenha, bens e direitos no nome dela, pode ser arrematado para quitar uma dívida. Quer dizer, como é que essa pessoa vai se reerguer novamente? Sim, sim. Isso faltou o quê? Um auxílio de uma consultoria, de um contador, alguém nesse sentido. E aí depois que você começou, teve os primeiros passos, as orientações, aí sim, você vê que o teu negócio começa a crescer, começa a ter números e tal, tem essa prospecção maior, contrata alguém. Olha, minha situação está assim, tem como melhorar? Então também não é só para achar erro. Condições de melhoria. E crescimento, né? A pessoa tem que visar o crescimento do negócio, né? Claro. Veio, esses dias atrás, veio uma amiga minha aqui e ela faz muito uma analogia de negócio com filho. Ela fala, Dani, quando você abre uma empresa, um negócio, é um filho ali que você está gerando. Então você tem que pensar na longevidade desse negócio, né? E essa é a ideia. Quais são os erros, Lúcia, mais comuns que você observa nas empresas quando elas contratam o BPO pela primeira vez? Não tem experiência nesse fornecedor, né? E aí você deve ter várias histórias desses erros comuns. Vão pelo preço. Esse que é o grande problema. Primeiro que eles não acham que é tão importante assim, eles acham que estão dando conta, né? É meio que no feeling assim. Que nem eu já vi, restaurante. Isso, nossa, não foi uma vez só que eu vi. Um restaurante que eu almoçava sempre. Tinha o senhor e o que ele fazia? Estava lá trabalhando no caixa, já era um senhor bem de idade, uma simpatia. E a mulher ficava meio que atendendo, olhando ali o pessoal comendo, vendo se estava tudo bem, fazendo, né? A casa ali, a recepção. E os filhos, um dos filhos era chefe. Então ele cozinhava e etc. Ele dava o norte para todo mundo na cozinha. Mas esse senhor tinha mais outros 2 filhos, daqueles bem folgados, que vinha só para almoçar e dar uma mordida no papi. Chegava lá, na hora que ficava na fila ali para pagar, e de repente chegava o filho, pai, e aí, rola um dinheirinho? O pai só abria ali o caixa, numa caixinha de madeira ali, abria, 100, 150 ou mais, dava para o filho. E aí, no final do dia, quantas refeições você vendeu? Quanto entrou de dinheiro?
Por que não está batendo aqui? Esqueceu até que deu dinheiro para o filho. Quer dizer, mistura tudo, o que é da pessoa jurídica com o que é da pessoa física. Então, esse é um dos fatores. Eles acham que conseguem mensurar tudo isso e dar conta. E às vezes também tem isso. O empresário não dá conta nem da vida pessoal dele e quer fazer valer isso numa empresa, fazer com que dê certo na empresa. E não é, um é o espelho do outro. Sim. Então, se eu já sei que para a parte de dinheiro eu não sei administrar, que nem você falou, sei ganhar, mas não consigo administrar legal, vou chamar alguém para minha empresa para fazer isso. Para eu não replicar aquilo que eu estou fazendo na minha vida pessoal na empresa. Exatamente. E às vezes acabam contratando um profissional, que às vezes é só por marketing e coisa e tal, que não tem, às vezes, é só falatório, mas na prática mesmo não tem resultado eficiente nenhum. Ou por preço. Por isso que nesse alinhamento, quando vai contratar o fornecedor, tem que estar muito amarrado aos entregáveis, né? E a pessoa tem que conhecer muito bem do ramo sobre o qual ele vai atuar. Exatamente. Porque agora esse não exemplo... um aventureiro, né? Exato. Porque você trouxe esse exemplo do restaurante. O que eu fiquei pensando aqui? Como que eles mensuram até a quantidade, né? Porque, digamos, via de regra, eu vendo 80 refeições dia. Vou dar um exemplo aí. Mas, naquele dia aconteceu alguma coisa... Uma greve. Uma greve. Um monte de gente. Sobrou um monte greve de ônibus, né? Às vezes não é nem da empresa. Greve de ônibus, o percentual de colaborador que foi trabalhar ali na região já diminuiu em 50%. Ou um evento que teve, de repente apareceu um monte de gente para almoçar, e aí? Eu não tenho comida suficiente, gente para atender. Exatamente. Porque a nossa cabeça vai só naquilo que é palpável, visível, né? Mas tem todos esses pormenores, né? Pontos. E no meu prédio, no andar que mora, meus pais também que moram no mesmo prédio, tem um rapaz que tem um restaurante. E eu pergunto para ele, né? Porque eu adoro conversar, porque você aprende muito conversando e ouvindo. Dúvida. E eu pergunto, como que você sabe quanto comprar, como que você vende? Daí ele disse, Lúcia, é meio que na louca. Ele falou, não tem estoque muito grande, eu só sei que no verão é mais verduras, bebidas, essas coisas. Então, carne, essas coisas o pessoal quase não come muito. Já no inverno, não. Eu não compro tanto refrigerante, eu coloco chazinho, essas coisas para o pessoal, né? Enfim, tem alguma coisinha, às vezes, quentão que ele faz lá, mas ele já sabe que é a comida mais pesada que ele vai vender. Então, ele diz que mais ou menos por aí ele vai equilibrando. Mas ele não analisa isso. Se vai ter algum evento, alguma coisa que pode aparecer mais gente ou não. Pode. E se faltar uma cozinheira, quem que vai ficar fazendo? Né? E se estragou lá uma comida, você fez e, sei lá, azedou um feijão, você tem uma segunda carta na manga para repor ali no momento? Não, é tudo meio que na louca. E se a gente pegar o BPO financeiro, esse fornecedor, nesses exemplos que nós estamos falando aqui de restaurante, e tendo um conhecimento, né? Porque eu acredito que assim, não é só de número, mas ele tem que conhecer um pouquinho desse nicho de negócio, né? Muito. Consegue mensurar, Lúcia, tudo isso que nós estamos conversando aqui? Não com tanta precisão. Isso acho que ao longo do tempo, né, da atividade. Então não é numa faculdade, não é numa pós-graduação, é ali no dia a dia. No dia a dia. É ganhando e perdendo. Ali mais ou menos que você vai meio que equilibrando. Mas aí ele consegue passar esse direcionamento para o pequeno empresário, né? Pequeno. Certo. E já de vivências que passou, né, também. E estar apto também a se reestruturar se for necessário. A pandemia. Quantos que eram restaurantes grandes, não entregavam e tiveram que fazer parcerias para poder entregar. Exatamente. Era uma comida mais luxuosa? Não, agora é o mais basicão que o pessoal quer, então é nisso que a gente vai ter que focar, para não ter que fechar, não ter que desempregar o pessoal. Esse pessoal aí, não só de restaurante, geral, se reinventou, né, nesse período. Muito. E aí a gente percebe quantas pequenas empresas nasceram desse período, né? Exatamente. Tem algumas aí que eu conheço que estão até crescendo, e é tão legal a gente ver, né? E você veja como é uma mudança de mercado imensa. Por exemplo, lojas. Talvez hoje não precise tantos pontos físicos de loja. Sim, exatamente. Online, compra-se. Exatamente. Né? Facilidade para você trocar, frete, comprou de tanto para cima, né? Um valor X para cima, o frete a gente, né? A empresa banca, ou então o próprio cliente. Então são reduções de valores que você vai ter. Não vai ter que pagar às vezes um vendedor, a comissão e tal. Enfim, às vezes vai investir mais no marketing, mas não vai gastar em aluguel. Exatamente. Ou de você ficar à mercê lá, por exemplo, numa
rua, numa rodovia, e de repente ter um assalto ou alguma coisa acontecer, enfim. Essa semana até eu saí com meu marido e a gente encontrou uma conhecida dele, que ela tem lojas online já tem bastante tempo. Com a pandemia ela cresceu, mas ela já tinha antes. E um dos pontos que ela falou que optou por lojas online foi justamente questão de assalto. Então ali ela tem a garantia, né? Ela vem. Outro exemplo que eu posso dar, esses tempos, eu gosto muito de caminhar, né? E aí tava caminhando, tem um tempinho atrás, passei em frente a uma loja, mas sabe uma loja que você olha e fala, será que tem movimento? E eu entrei, né? Tinha umas roupas bonitas na vitrine, entrei para conversar e conversei com a dona. E ela falou justamente isso. Ela falou, não, eu mantenho aqui porque o ponto é próprio, né? Eu não pago aluguel. Mas eu vendo mesmo no online. Eu faço 3 lives por semana e fora o que eu impulsiono online para vender. Então as compras cresceram absurdamente. Mas né? às vezes precisa um terceiro para vir te alertar para essas mudanças. Isso mesmo, para essas mudanças, que foram várias, né? Porque às vezes a pessoa está tão focada naquilo ali, acha que sempre deu resultado e não vê a modernidade. Não, você está nos modus operantes, né, Lúcia? Está no modus operantes e o novo dá medo também, né? Também. Então você precisa mostrar, por isso que eu acho fantástico você mostrar através de números, né? Porque daí são dados, não é achismo. Você fala uma palavra seríssima, dados. Vem da onde esses dados? Da contabilidade. E aí muitos dos empresários não querem uma contabilidade real porque vai pagar tributo. Né? O que eu já ouvi assim de profissionais dizerem, eu quero que dê tanto no meu balanço. Não é quero que dê tanto, ou tanto de lucro. Não é. É o real. Então o pessoal às vezes mascara, faz a tal da contabilidade criativa, que eu tenho uma raiva de ouvir isso, mas é verdade, com medo, né? Porque cada vez que você cresce, a tributação também vem te dar uma facada. Não tem como contrapartida um lado bom, tipo, estender a mão e dizer, venha, vamos empreender que eu vou alavancar, te ajudar a alavancar. Não tem. Você cresce e já leva ali uma marretada ali de tributação. Desanima também, né? Sim, com certeza. Quem já teve qualquer tipo de negócio, a gente nem está falando aqui de grandes negócios, sabe que o desafio é grande, né? Nessa questão de tributação e tudo mais. Eu sou perto de você, eu sou totalmente leiga. Não, mas a gente está todo dia, continuamente aprendendo. E você veja, na faculdade eu tinha ministrado um curso que era de custos. Primeiro semestre para o pessoal de contábeis. Então aquela meninada de 17, 18 anos, eu falei, meu Deus, como é que 7 e pouco, 8 horas da manhã, o que é que eu vou ensinar para essa turma? Né? O que é custo, o que é despesa, investimento? Eu falei, não estão nem aí com essas teorias. Eu comecei para ver, né, como é que era o negócio. E todo mundo lá era na época ainda, como é que era de Pikachu. Acho que era um negócio de Pikachu. E que eles ficavam no celular lá, caçando lá os bichinhos. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que... desafio! Aí, falei, gente, eles gostam de raves, de festa, essas coisas. Eu falei, gente, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um exercício. Vocês vão criar uma festa onde vai ter vários tipos de bebida. Tequila, uísque, cerveja, não sei o quê. Cada um tipo de copo, é um tanto de dose que você põe. Quanto que vocês cobrariam para o pessoal ingressar numa festa dessa? E daí eu fui fazendo, né, para eles analisarem curso de iluminação e tal. Gente, fizeram, eles adoraram. Participaram, claro, porque você falou a língua deles. E umas meninas, na época, na faculdade, era bem nova a faculdade, que eles tinham inaugurado naquele ponto, e não tinha uma cantina. Então as meninas faziam aqueles bolos no copo, aquelas coisas, e levavam para vender, até para ajudar também a pagar a mensalidade. E eu falei, meninas, esses sanduíches naturais, esses bolos, quanto que custa para fazer? Ai, prof, eu não sei, eu faço e vendo. E que preço vocês põem? Ah, preço de mercado. Eu falei, mas não é assim. Aí eu falei, vamos fazer. Item por item, a mão de obra, tudo. Elas colocaram tudo na ponta do lápis. O que elas descobriram? Que estava saindo mais caro elas produzirem, embalar, colocar lacinho, etiquetinha, tudo bonitinho. Era mais fácil elas pegarem de alguém e revender. E trabalheira muito menor. Sim. Então foi assim uma alavancagem para elas, foi muito legal. E o entendimento, né, Lúcia? O entendimento, eles viram qual era a necessidade de conhecer aquela matéria que aplicava-se realmente na prática. Quer dizer, você inovou dando essa aula. Foi a ideia que me bateu, né? Falei, como é que eu vou pegar atenção aqui, 150 alunos dentro de uma sala? Impossível.
Sim, né? e que é uma idade muito de transição, né, Muito, Lúcia? Eles não muito. sabem ainda, assim, muitos estão lá a passeio, nem sabem o que estão fazendo lá, né? E era uma mistura de curso de contábeis com administração. Então eu tinha que falar uma linguagem que equilibrasse e pegasse os dois, né? Para ambos, aham. Então foi muito legal. Para mim, assim, foi um resultado Sim, bem surpreendente, bem bom. que bacana. Lúcia, como que a gente pode garantir a qualidade e a segurança? A gente falou agora há pouco sobre os empresários não quererem abrir os números, Exato. né? Então a gente falou do alinhamento, tudo, mas como garantir a qualidade e a segurança das informações quando eu terceirizo um processo chave da minha empresa? Contrato. Contrato tem que ter cláusulas ali bem restritivas, bem amarradas, de sigilo, para que o cara não saia dali, não vá para o meu concorrente Sim. me levar informações. Seriedade é você já buscar, talvez, informações com outras pessoas que já tiveram o serviço prestado por aquele prestador, para ver se realmente é viável, se teve um resultado bom. É por aí. Mas é o contrato realmente que vai amarrar tudo isso. Que a gente fala que é partido básico, É o tudo, né? é o tudo. É ter um contrato bem Comunicação. claro, objetivo e amarrado, né? Exato. Lúcia, como que a inteligência artificial e a automação estão impactando o mercado de BPO? Está impactando muito em todas as áreas. Todas né? as áreas, sem dúvida. Eles vêm justamente para fazer um tipo da prova dos 9, né? É isso que o pessoal fala, sim. né? Para ver se realmente eu estou no caminho certo. Porque é difícil você conseguir captar tudo, às vezes você está tão envolvido numa coisa que alguém de fora ou a inteligência artificial pode te auxiliar, te alertar para alguma coisa que estava faltando. Então ele vem como um mecanismo de auxílio, não para tirar mão de obra de ninguém, mas para fortalecer já todo aquele entendimento que você tinha, para nortear caminhos, acelerar processos, coisas que antes você tinha que fazer manual. Põe a inteligência para trabalhar para você numa coisa que é mais mecânica, mais básica, e deixa toda a parte de estrutura intelectual, de pensamento, de criação para você. Foca mais nisso, se ganha mais tempo. Lúcia, assim, ó, eu sei que não é o nosso foco, inteligência artificial aqui, mas você falou uma frase agora, assim, vem para ajudar. E eu acho que é isso que tem que estar na mentalidade das pessoas para qualquer área, não mercado BPO. Qualquer área. Porque as pessoas estão meio confusas, meio assustadas, achando que está vindo só para tirar emprego, porque daí você abre um LinkedIn da vida, você abre alguma coisa e fala, tá vindo para tirar isso de você. Não, gente, é um negócio que veio para ficar, não tem volta, né? Mas é para auxiliar. Eu sei que não é o nosso foco aqui, mas é que a tua frase foi fantástica, assim, né? Resumindo, pegue a inteligência artificial para te auxiliar e fazer aqueles trabalhos mais operacionais que depois você faz o cheque. É claro. Exemplo disso, na própria contabilidade. Menina, antes você precisava ter salas, espaços enormes, com um monte de profissional para poder atender toda a demanda existente. Hoje tem empresas que estão investindo em tecnologia que o sistema faz tudo. Que ele já pega uma nota fiscal, ele já faz a busca nos sites dos fiscos, federal, estadual, municipal, busca a nota, já faz uma conciliação com o contrato social da empresa ou com o contrato de prestação de serviços, já faz o levantamento dos tributos, já joga para a contabilidade e já lança para o banking, para poder fazer já um débito automático. E assim, questão de segundos, você vê aquilo, sabe? Porque antes passava, sei lá, por 4 mãos para... Esses tempos eu fui para ministrar um treinamento para um empresário, que inclusive tinha sido um aluno meu de pós-graduação, 2 pós. O cara é maravilhoso, uma cabeça assim, cresceu, ele tem uma cabeça super avançada e é muito esforçado trabalhador. Então o escritório de contabilidade e consultoria dele é um diferencial. E ele ali, focadíssimo, trabalha que é um doido, investiu um monte em tecnologia por causa da reforma tributária. E hoje ele tem lá classificação fiscal de produto por produto, você clica aquilo ali, mas é uma agilidade que te mostra todas as possibilidades, o que gera crédito, o que você pode aproveitar, o que é líquido e certo, ou o que você vai ter que entrar com ação, qual chance de êxito, é fora de série. Aí você olha e diz, tá, e eu vou fazer o quê? Né, vou me aposentar. Nada, gente. A máquina depende de nós. Nós é que temos que alimentar, orientar. Então, o que não pode é a gente ficar parado no tempo, não querer estudar, se aperfeiçoar e evoluir. A gente nasceu para evoluir todo santo dia, com todo mundo.
é ouvir, é aprender, é ler, é não ler só uma manchete e já se achar o doutor. De novo, volto naquilo, é ser humilde, é estudar todo dia, criar esse hábito para poder aprender. E todas as áreas, nada é jogado fora. Algum momento da vida você vai usar aquele conhecimento. E eu acho que, então, tem isso, sabe? Ainda precisa de profissionais bons. O que não pode é paralisar, querer já entregar, né, tudo, dizer, esse mundo não é para mim, exato. Se lamuriar. Nem ser resistente e também nem falar, não, agora acabou minha profissão. Não é por aí, né, gente? Se reinventar. Exatamente. E a questão do todo dia 1% melhor, né, Lúcia? Exato, todo dia 1% melhor. Eu sou dessa. Eu também. Eu já falei no podcast anterior, mas eu gosto de... Tem coisas que eu acho que não é ruim repetir. Eu fui criada com meu pai falando que conhecimento ninguém te rouba. É verdade. Né? A pessoa pode passar perna em qualquer coisa com você, mas o teu conhecimento a pessoa não te rouba e ele faz você se reerguer. Com certeza. Né? Claro. Então, abre um leque de oportunidades. Abre um leque de oportunidades, abre network, abre negócios, é uma coisa... Amizade, tudo. Você não fica aquele chato daquele profissional focado só naquela área que só sabe falar daquilo. Exatamente. Eu penso igual na mesma linha de raciocínio. Lúcia, você enxerga alguma tendência ou transformação no modelo de terceirização para os próximos anos? Muito. Muito, porque é uma redução, né, de gastos imensa para a empresa. E hoje cada pessoa ficar dentro da sua área e ser o super, hiper, mega especialista naquilo. Não tem, às vezes, como você pagar para todos os seus colaboradores serem os bons. Muitos desses bons que você formou, às vezes, vão sair ou vão abrir seu próprio negócio. Às vezes você não quer abrir sociedade da tua empresa para contratar aquela pessoa para ficar. Então, é um caminho, é terceirizar com outros. Naquilo que a pessoa tem maior expertise, né? Exatamente. Eu faço uma analogia aí, porque, por exemplo, se eu estiver fazendo uma entrevista de emprego para mim, e geralmente a pessoa fala assim, você faz a gestão de tudo? Ok, dentro da área de RH, faço a gestão. Mas a minha expertise é o desenvolvimento humano, né? Então eu falo assim, eu não operacionalizo uma folha de pagamento há mais de 15 anos. E não é o que brilha os meus olhos. Então eu preciso ter um braço forte nessa área, que daí eu faço a gestão. Justamente porque nós não somos especialistas em tudo. Não tem condições de abraçar o mundo. Exatamente, perfeito. E aí é um grande problema de muitos empresários serem centralizadores. Sim. Esse é o grande problema. Sim. Eu acho que aí é que está a grande deficiência, às vezes, de você conseguir terceirizar. Exatamente. E principalmente, assim, não falando, mas empresa familiar tem muito isso, né? Muito. Assim, eu já passei por empresas assim de transição, que é fantástico, porque você aprende demais em empresa que está em transição. Então, ela está saindo daqueles modos operantes de parar o dono no estacionamento e pedir 100, 200 para comprar alguma coisa, para um processo, né? Então, assim, vamos fazer o processo no compras, por exemplo, né? Passa por todo o processo e aí vai comprar aquilo. Porém, a gente se depara com essa resistência, né, gigantesca, dele falar assim, mas a empresa é minha, eu fundei, ou meu pai fundou, ou independente da geração que está na empresa, eu quero continuar sendo abordado, porque daí quando a gente entra ali em uma questão de crenças da pessoa, você percebe que existe uma crença que ele acha que ele não é mais importante, mais útil para a empresa. Está perdendo poder. Está perdendo já poder. Entra na tua área, e às psicológico, né? E às vezes é inconsciente. Não é uma pessoa que tem o perfil de, eu necessito de poder. Não, é uma pessoa extremamente humilde ali, no sentido de lidar com pessoas e tudo mais. É inconsciente que ele não quer passar o bastão porque ele acha que está perdendo a significância dele dentro da operação. Exatamente. Né? Então, se é assim com a gente que está dentro no dia a dia, eu imagino para um fornecedor de BPO. Porque não está no dia a dia. Então, para ele, a resistência é maior ainda, Com certeza. Então, ele tem que ter também, acho que esse manejo para lidar com a pessoa. Isso. O convencimento. Isso. Né? Porque é uma coisa muito delicada. Eu costumo falar assim que tem que ter a preparação. Porque quando você está nessa transição, tem que vir essa preparação
né, desse fundador ou independente da geração Não é do que dia seja, para noite. não isso. é, não é. E a pessoa que vai ser um fornecedor de BPO, ele tem que, é o que você falou, ele tem que saber lidar com pessoas, não é só Uhum. chegar e vender Não é só a o parte seu técnica. produto. Não, porque senão ele não consegue criar uma conexão com essa pessoa que está ali em um conflito interno gigante de sair. Ele quer sair, mas ele não quer ao mesmo tempo. Uhum. Né? Ele precisa estar ali porque ele acha que se ele não tiver, a roda não vai girar. Não é assim? Mesmo, é bem isso. Impressionante isso. E isso a gente se depara aí no dia a dia com várias empresas assim, né? E eu já tive a oportunidade aí de lidar com, seja como consultor ou como CLT mesmo na empresa, né? Você acaba lidando com isso. Lúcia, você pode compartilhar com a gente algum case marcante, claro que sem abrir o nome da empresa, de sucesso de BPO, que trouxe resultados, que mudou a chave daquela empresa que você tenha liderado? Muito. Tem vários casos, mas um assim que esse foi assim muito, o resultado muito bacana e rápido e barato. Era na parte de contabilidade. O que acaba acontecendo? Hoje tem notas fiscais e quando você tem pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica, tem uma relação de serviços sobre os quais tem retenção na fonte. Seja de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, ISS, INSS. Se você vende ou presta serviço para órgãos públicos, tem outro tipo de retenção. E hoje, das notas fiscais, toda uma estatística elaborada dá quase que 90% das notas fiscais preenchidas erradas. Nossa, que percentual alto. O pessoal, primeiro, por desconhecimento e por safadeza. Porque às vezes o cara diz assim, eu presto tal serviço, só que se eu colocar isso na nota fiscal, descrever dessa forma, eu vou pagar muito tributo. Então deixa eu pôr um outro parecido, em que a tributação é menor. Só que se o tomador aceita, ele também está compartilhando desse ilícito, ele pode responder junto por isso. E aí vai. E como tem empresas que têm muita rotatividade, era uma multinacional essa, muita rotatividade de pessoal, entravam pessoas para o setor para analisar a nota fiscal e ver se estavam corretas ou não. Se dava tempo ainda de cancelar aquela nota, emitir uma outra, enfim. E vinham assim várias descrições que às vezes representavam o mesmo tipo de serviço. E quem entrava novato ficava lá só cutucando a pessoa acima, isso aqui está certo, está errado. Quem já está trabalhando não tem tempo de parar a sua concentração, olhar, ensinar o outro a todo momento. Então não flui nem o trabalho dele nem do outro, não desenvolve para a empresa. Está sendo às vezes até um prejuízo contratar aquele novo até ele engrenar. Aí o que eu comentei? Vamos fazer um tipo de um BPO tributário à parte. E uma ideia simples, eu falei, gente, vocês como tomadores de serviço, vocês têm faca e o queijo na mão. Se eu vou prestar serviço para vocês, eu quero receber. Então, vocês vão dizer para mim, Lúcia, se a nota fiscal não vier preenchida assim, dentro desse nosso padrão, a gente não paga. Então, me obriga a entrar nos moldes deles. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma tabelinha. Tal serviço, se for prestado por um Simples Nacional, tem ou não tem retenção? E esse outro, que tipo de retenção tem para cada serviço? E aí você tem um tipo de uma cola, né, um memorex enorme lá, que aí não precisa perguntar. Se toda a nota fiscal vier com aquela discriminação, não vier com coisas semelhantes, pronto, é muito fácil. Você vai naquele manual, isso aqui tem retenção, não tem. Não tem que perguntar para ninguém. E daí a margem de erro é muito menor, porque você já tem uma meta, um padrão ali a ser seguido. A margem de erro é menor e a produtividade é maior, muito né? maior. Porque a partir do momento que eu não fico lá cutucando o meu coleguinha, e independência de cada um. de trabalho. Exatamente. Perfeito. Eles adaptaram isso aí, nossa, surtiu um efeito maravilhoso, não teve mais problema com nota fiscal. Lúcia, nós estamos caminhando para o final. Qual é o conselho que você dá para os profissionais que estejam aí iniciando? Porque eu percebo que deu um boom, né, no mercado de BPO. Então, para esses profissionais que estão iniciando, a gente já deu o conselho para o empresário que vai contratar, né? Alinhamento, contrato claro, objetivo e amarrado. Qual o conselho que você dá para esse profissional que está iniciando nessa área, nesse mercado de BPO, que ele quer ser um fornecedor, né? Que tipo de empresa que você acha que ele deveria começar?
como que ele deve abordar esse empresário? Como que você aconselharia alguém que vem conversar com você e falar, Lúcia, eu estou entrando no mercado, o que eu faço? Primeira coisa, ame aquilo que você faz, porque senão você não vai fazer bem feito. E vai ser um sofrimento, uma dor miserável ter que parar, estudar e se aperfeiçoar. Se você ama, aquilo já é automático. Sim. Qualquer coisa que você vê daquela tua área, você já quer lá, opa, deixa eu ver o que está acontecendo, o que tem de novidade. Brilhe os olhos naquilo que você vai fazer, você vai querer fazer o melhor. Então isso é o primeiro, amar o que você faz. Segundo é estudar, 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 se aperfeiçoar. Não ficar focado só no mercado brasileiro. Olha outros mercados, tudo que está ao teu entorno, porque tudo de fora reflete aqui. Então é entender de economia, é entender de política, tudo tem muito a ver. E entender muito daquela área que você quer fazer. E principalmente comunicação e uma, eu não diria, sei lá, não no sentido ruim da palavra, mas uma persuasão. Sim, sim. Nessa forma de você demonstrar para o teu futuro cliente que vantagens que ele teria em aderir a um BPO, a garantia, passar uma segurança, garantia e demonstração de resultados. Maravilha. Lúcia, eu tenho a sensação que a gente está conversando há 10 minutos. De tanto que passou, de tão gostoso que foi. Eu estou conhecendo a Lúcia hoje, pessoalmente, né, Lúcia? Então, assim, foi... Parece que eu te conheço há um tempão e que a gente está 10 minutos só conversando. Uma gostosura, né? Nossa, e um assunto pesado. Exatamente. Não é uma coisa. Não é o que você falou, é um assunto teoricamente que ele pode se tornar maçante se não for bem conduzido, né? E aqui ele fluiu. Né? Lúcia, para fazer esse diagnóstico aí nas empresas, para as empresas te procurarem, as redes sociais a gente já vai colocar aqui embaixo. Qual é outro meio que os empresários podem te achar? Pode ser pelo meu e-mail, lucia@luciayang.com.br. Lúcia, foi um prazer enorme te conhecer. A gente só estava conversando online, né? Isso mesmo. Então, te conhecer hoje pessoalmente foi um prazer enorme. Espero que a gente possa fazer outros, né, podcast com outros assuntos, já que com um currículo desse a gente tem 1 milhão de assuntos. Muito obrigada por você ter vindo. Imagina, mesmo. Eu que agradeço mesmo. Muita sorte, muito sucesso. Amém. Né? Muito obrigada. E para vocês eu vou pedir para que curtam, comentem e compartilhem. Se vocês gostarem desse assunto, mandem para as pessoas que vocês acham que possa se interessar. Aproveitem e coloquem aqui no canal qual assunto vocês querem que eu traga aqui. A gente vai estar fazendo aí, se Deus quiser, vários podcasts. Se inscrevam no canal. Muito obrigada e até a próxima.